Vamos falar sobre o sexo dentro do ramo da ética cristã. Tudo é permitido? Tudo é possível? A Bíblia nos mostra que não. Deus tem um padrão no ramo da sexologia. Deus tem uma forma. Deus nos criou com uma finalidade de procriação, não de satisfação de momentos prazerosos, como prega o mundo. O sexo é muito mais do que momentos de prazer, é responsabilidade. E vamos ver sobre o sexo neste momento. Acredito que entre umas 3 capítulos, este é o primeiro, uma introdução aos outros dois que virão. A gente sabe que o sexo tem sido motivo de grande disputa aqui na Terra. Pelo sexo muitos têm morrido e muitos têm matado. O sexo, assim como ele constrói uma família, ele também, por motivos do sexo, se destrói. Muitos têm vendido o corpo, muitos têm sido objeto de comércio, simplesmente pelo mau uso do sexo. E é sobre este bom uso do sexo, este uso dentro do padrão bíblico, que nós vamos ver. Vivemos em uma sociedade saturada de sexo. As visões seculares sobre permissividade sexual se infiltraram na igreja cristã. Isso realmente acontece, apesar de os cristãos terem sido advertidos nas Escrituras. A gente sabe que muitos escândalos têm ocorrido no meio da igreja cristã. E a gente sabe que um pouco de loucura que a gente tem feito nessa vida, eu acho que pelo menos uma delas tem sido por motivos sexual. Então o sexo, ele faz parte da nossa realidade. É uma realidade da qual nós não podemos evitar o assunto. É o mau uso do sexo que tem colocado pessoas em situações desfavoráveis e até mesmo desagradáveis. Muitos, mesmo sabendo, sendo advertidos na Escritura, ainda continuam cedendo ao mau uso do sexo. Olha, vamos ver aqui. A Bíblia fala em Romanos 12, versículo 2, advertindo aos cristãos: não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Romanos 12, versículo 2. João disse: tudo o que há no mundo é o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens. 1 João 2,16. A prevalecente perspectiva secular típica em relação ao sexo diz que qualquer coisa vale desde que se pratique com o consenso de 2 adultos. Mas a Bíblia, por outro lado, condena o adultério, a fornicação, o homossexualismo e outras formas de perversão sexual. Entretanto, desde a revolução sexual da década de 1960, muitos cristãos têm abandonado os imperativos bíblicos referentes à atividade sexual. Com base nesse assunto, Scott Hay propõe alguns questionamentos. Se a revolução sexual dos anos de 1960 acabou porque doenças sexualmente transmissíveis e gravidezes indesejadas, em especial entre adolescentes, têm crescido em níveis constantes, porque desde a legalização em 1973 se praticam mais abortos atualmente do que em qualquer outro período? Por que existem relatórios de escolas de ensino fundamental e médio indicando que a idade média da primeira relação sexual está ficando cada vez mais baixa, chegando à idade de 13 anos? Porque outros estudos mostram que a grande maioria dos adolescentes tem vida sexualmente ativa bem antes de terminar o ensino médio.
Ademais, considera-se ultrapassada a noção de abstinência até o casamento. Pode-se pressupor que até mesmo vários casais de cristãos comprometidos têm dormido juntos antes do casamento. No contexto cristão, um dos problemas presentes é o fato de que cristãos frequentemente se deixarem guiar por aquilo que outros cristãos fazem, em vez de por aquilo que deveriam fazer, como tipo cumprir o que a Bíblia manda ou a orientação da Bíblia no seu relacionamento sexual. Ignoro que o fundamento da nossa prática não deve ser a norma advinda dos cristãos, mas a norma estabelecida para os cristãos. Deve ser a norma advinda dos cristãos. Isto é, a revelação divina. Todavia, por termos tirado de nossas escolas públicas Deus, a oração e os 10 mandamentos como guias para a vida, não devemos ficar surpresos com a mudança radical na moralidade sexual da última geração. Em vez de definir diversas visões sobre sexo e as más ramificações dele, elaboremos a perspectiva cristã acerca do assunto, baseada no que as Escrituras ordenam aos crentes, sempre levando em conta o contraste com a nossa sociedade altamente sexualizada. Vamos ver o surgimento da revolução sexual. Para adequar-se ao propósito deste capítulo, a qual é o tema em qual nós estamos desferindo aqui, discutiremos a ética sexual a partir das 2 categorias amplas, a secular e a cristã. A primeira relaciona-se a crenças e práticas culturais conhecidas de maneira geral como revolução sexual. Os outros a chamam de ética ou playboy. Trata-se realmente de uma forma de hedonismo. Além disso, é parte da ética situacionista discutida anteriormente, e diversos fatores deram origem a essa visão secular e relativista a respeito do sexo. Vamos ver a visão do niilismo. A raiz mais significativa da revolução sexual no mundo moderno é aquilo que Nietzsche, de 1844 a 1900, denominou a morte de Deus. Ele disse: Deus está morto e fomos nós que o matamos. Entretanto, quando Deus morre, todos os valores objetivos morrem com ele. Conforme observou o romancista russo Fyodor Dostoiévski em Os Irmãos Karamazov, quando Deus morre, tudo é permitido. A verdade é que, quando matamos o legislador moral, não resta fundamento para a lei moral. Vamos ver sobre a visão do emotivismo em relação ao sexo. A partir do positivismo lógico de A.J. Ayer, de 1910 a 1989, surgiu a teoria ética chamada de emotivismo. Ayer tentou reduzir todas as declarações éticas a uma expressão do nosso sentimento. Assim, afirmações como "você não deve matar" significam, na verdade, "eu não gosto do homicídio", ou "sinto que matar é errado". Não existem imperativos divinos. Tudo é relativo a nossos sentimentos pessoais. Consequentemente, não há leis morais objetivas obrigatórias para todas as pessoas. Vamos ver uma visão do existencialismo. O existencialismo ateu também contribuiu para o surgimento da nova ética. Jean Paul Sartre, de 1905 a 1980, escreveu: "Mal tu, Deus, me havias criado, e cessei de ser eu, sozinho, totalmente sozinho. Conheci-me a mim mesmo, e eu era como um homem que perdera sua sombra.
e nada havia restado no céu, nem certo, nem errado, nem ninguém que me desse ordens, disse Sartre. E, entretanto, sem um legislador moral objetivo, não existe nenhuma lei moral objetiva para se cumprir nessa visão do existencialismo. Vamos ver sobre a visão sobre o situacionismo. O livro que sistematizou a nova moralidade foi Situation Ethic, The New Morality, Ética Situacionista, a Nova Moralidade, de 1966, de Joseph Fletcher, 1905 a 1991. Na obra, o autor insistiu que não existe nenhum absoluto objetivo substancial. Asseverou que se devem evitar palavras como não, nunca e sempre. Todas as decisões éticas devem ser feitas com base na situação e não na prescrição. Disse ainda, somente os fins justificam os meios, nada mais. Assim, ele ofereceu justificativa para o adultério com o carcereiro, a fim de escapar de prisão. Troca de esposas, sexo pré-conjugal, prostituição com o intuito de espionar e sexo com um homem patologicamente atraído a uma jovem. Vamos ver a visão do humanismo secular. O Manifesto Humanista Secular de 1933 afirmou que o universo é autoexistente e incriado. Por consequência, a natureza do universo retratado pela ciência moderna torna inaceitável quaisquer garantias sobrenaturais ou cósmicas dos valores humanos. Assim, todos os valores são criados pelo homem e não são divinos. Na época do Manifesto Humanista Secular de 1973, os autores declararam: a ética é autônoma e situacional. Olha só, vou repetir que são palavras difíceis. Ele disse o seguinte: a ética é autônoma e situacional, não necessitando de sanção teológica ou ideológica. Falam contra culturas puritanas e religiosas ortodoxas que indevidamente reprimem a conduta sexual. Acreditam ainda que, deixando de prejudicar os outros ou de compeli-los a agir de outro modo, deve-se permitir que cada indivíduo expresse suas inclinações sexuais e busque seu estilo de vida como desejar. Isso resume muito bem a ética sexual secular contemporânea, a que está completamente distanciada da palavra de Deus. Vamos ver a visão do darwinismo. A influência da evolução darwinista sobre a ética é fato comprovado. O próprio Charles Darwin, de 1809 a 1882, opôs-se à vacinação contra a varíola e às leis que ajudassem os pobres, pois isso contrariava a hipótese de sobrevivência dos mais aptos. Hitler lançou mão da tese de Darwin com o intuito de eliminar os judeus e outras raças supostamente inferiores. Margaret Sanger, fundadora da organização Planned Parenthood, paternidade planejada, utilizou-se do darwinismo para justificar o aborto e até mesmo o infanticídio de grupos étnicos supostamente inferiores, como os afro-americanos. O evolucionista Aldous Huxley, de 1894 a 1963, falou da liberdade relativa à permissividade sexual que a teoria darwinista trouxe à vida dele. Contestamos a moralidade tradicional porque ela interferia em nossa liberdade
sexual. Olha só, a visão darwiniana aí se opondo à visão tradicional bíblica. Vamos ver a visão do Zen budismo a respeito do sexo. A recente influência das religiões orientais sobre o Ocidente tem contribuído para o relativismo moral. Conforme notou Alan Waite, o budismo não compartilha da visão ocidental segundo a qual existe uma lei moral, ordenada por Deus ou pela natureza, que deve ser obedecida pelo homem. Os preceitos de conduta estabelecidos por Buda, moderação ou aproveitar a vida, abstenção de tirar proveito daquilo que não foi dado, exploração das paixões, mentira e embriaguez, são regras de conveniência voluntariamente aceitas. Falando de maneira geral, as ações convencionalmente consideradas más são bem mais apreensíveis do que as boas. Todavia, os estágios mais avançados da prática budista estão preocupados com o desembaraçar-se tanto do karma, do bom, quanto do mal. Essas e outras influências, como a ética da Playboy e a pornografia de Hugh Hefner, montaram um cenário para a revolução sexual. Se não existem absolutos morais, absolutamente qualquer coisa vale. Quando o legislador moral é expulso da cultura, o mesmo acontece com a lei moral. Conforme observou Sartre, sem Deus e sua lei, devemos criar nossa própria lei. Esta é a realidade. Se Deus é tirado da sociedade, se não existe um Deus com leis morais, então os homens criam suas próprias leis depravadas, leis de depravação, libertinagem e moral, que esta é a realidade do mundo, é a realidade a qual o mundo se encontra. O mundo, a Bíblia diz, ele está no maligno, porque ele está numa difusão com o próprio mal. Esse é o primeiro capítulo, a primeira parte, é a introdução. Aí a gente viu algumas visões sobre a influência da sexualidade corrompida no mundo e a influência que ela tem na cultura, em religiões e na vida de todo aquele que não tem uma vida pautada na lei moral de Deus. Aí a gente vê a influência de uma relação sexual desprovida da palavra de Deus. Compartilhe, comente, deixa seu like e nos siga. Nos siga para dar aquele apoio e reflita no conteúdo sobre o sexo e a ética cristã.